Pessoal, boa noite. Né? Nós vamos dar sequência ao nosso curso, tal qual nós tínhamos combinado. O conteúdo ele é relativo à discussão sobre o neoliberalismo e a educação, tendo como referência as reflexões do professor Pablo Gentili. Né? Nós havíamos discutido na aula passada o texto do Michael Apple, né? Ao qual ele demonstrou, tal qual nós debatemos, a dimensão da globalização, a transnacionalização do capital e o processo de construção cultural que se deu em âmbito, e se dá em âmbito internacional, mostrando especificamente as condições objetivas que se deram em um processo de elaboração de novos processos de sociabilidade, né, que impactam em uma retomada de uma nova dimensão do eurocentrismo. Né? Nós comentávamos que o texto do Pablo Gentili ele vinha em sequência àquela discussão, especialmente no que se refere à construção do projeto neoliberal, tá? A construção de um projeto em âmbito também internacional, que trouxe como referência o debate sobre o homem econômico, né? A construção do jeito neoliberal de viver e trabalhar. Quando nós abordamos o texto, nós percebemos que ele também vem dividido em duas partes, né? Uma primeira parte voltada à discussão do próprio sentido do que se convencionou chamar de neoliberalismo, e uma segunda parte apontando seus desdobramentos para a educação, ao qual o autor faz lá as 4 perguntas: a quem interessa, né? Quem são os culpados, quem se consulta em processos de crise, quais as saídas para a própria crise, enfim. E eu vou conversar um pouquinho para vocês também dentro dessa sequência. Primeiro, para vocês entenderem, colocando alguns fundamentos do neoliberalismo. E segundo, discutindo seus impactos na educação, tal qual está posto no texto, né? Dentro daquilo que a gente conversa, para vocês que serão professores, é um embate que vocês vão encontrar dentro da escola, né? E por que não dizer a própria dimensão das pressões que a sociedade faz perante a escola. Porque você tem questões de cunho estrutural que estão postas nisso. E essas questões de cunho estrutural, elas têm como referência uma dificuldade muito grande que o modo de produção capitalista tem em responder às próprias crises que ele cria. Tá? Você tem questões de cunho objetivo postas no nosso tempo. É lógico que agora, acirrados aí com a pandemia que está em curso, né? Caso alguma pessoa venha assistir esse vídeo no futuro, algum aluno do futuro, né? No futuro que venha assistir, a gente está no ano de 2020, no mês de agosto, o qual no Brasil você tem aí mais de 100 mil mortos, né? Infelizmente, é uma marca que ninguém se orgulha em impor, né? E, ao mesmo tempo, acirrado um amplo processo de crise do emprego, vamos pôr dessa forma, né? Que se acentuou de um amplo processo de crise que já estava em curso no modo de produção capitalista, né? É lógico que essa crise sentida em diferentes formas, nos diferentes cantos do planeta, dependendo especificamente da ação que o Estado-nação possa ter em conter seus impactos ou não. Né? O termo neoliberalismo em si, que foi uma marca que ocorreu no século XX,
né? Porque o século XX ele trouxe, em virtude da própria dinâmica da rediscussão de tempo e espaço, tal qual nós conversamos na aula anterior, né? É uma aceleração constante e radical das formas de produzir e, consequentemente, de se sentir, de perceber a vida, principalmente, né? É aquela velha máxima lá que o Marx pôs na Miséria da Filosofia, que toda vez que a humanidade revoluciona as suas formas de produzir, dialeticamente ela revoluciona também as suas formas de viver socialmente. Então, quer dizer, o século XX ele passou por essa dinâmica e não foi ao acaso que houve um processo propriamente de tentar se repensar teorias sem abandonar suas bases. Não é à toa que no século XX você tem a discussão do neopositivismo, do neoliberalismo, do neomarxismo, do neoestruturalismo, questões que no decorrer a gente conversa na aula presencial. E o debate do neoliberalismo ele não foge disso. Ora, por que o neoliberalismo se instaura? Eu acho que é importante, nesse momento, a gente recuperar questões de cunho histórico que ocorreram no século XX, que foi marcado no seu movimento pela instauração de amplos processos de crise econômica, né? Com sérios desdobramentos de cunho social. Tá? O texto, vocês vão ver que o autor faz uma referência ao livro, um dos primeiros livros escritos pelo Hayek, que foi denominado como O Caminho da Servidão, né? Um livro da década de 40 que foi escrito impulsionado a partir da tentativa de se explicar o final da Segunda Grande Guerra Mundial. O que levou a humanidade, né, no século XX, em menos de 50 anos, a duas grandes guerras mundiais? E o neoliberalismo ele se instaura dentro dessa perspectiva, né? Se dá um processo após o final da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, com a instauração consequente da Guerra Fria, e que se buscou, tal qual afirmei a vocês, identificar os motivos da guerra. Então, daí você teve diferentes interpretações, né? Tanto da Primeira como da Segunda Grande Guerra Mundial. E essas interpretações, elas se deram a partir do entendimento teórico que se lia o mundo, né? Análises, por exemplo, no campo crítico, disseram que a guerra ela foi o desdobramento dos processos de acumulação do capital. Tá? É um embate que se deu, e isso é um fenômeno que ocorre tanto na Primeira como na Segunda Grande Guerra Mundial, dos desdobramentos dos processos de industrialização, especialmente na Europa, tanto a industrialização, o processo de industrialização e o processo de industrialização tardia, né, que impactou em uma corrida radical ao acesso não só a matérias-primas, como aos mercados consumidores. E também, entre tantos, eu não vou aqui esgotar todas essas assim, que fogem ao objeto da nossa aula, ocorreu também um debate no âmbito do liberalismo, vamos falar assim, que se propôs a fazer uma crítica, entendendo os rumos que a sociedade tomou a partir do fortalecimento ou do, vamos dizer assim, avanço da intervenção do Estado no desenvolvimento das economias, né?
Você tem um pressuposto teórico construído das próprias fases do modo de produção, do jovem modo de produção capitalista, como eu falei a vocês, né? E o desdobramento que se deu da grande crise econômica que ocorreu em 1870, né? O qual, processualmente, se acentuou os processos não só da centralidade do Estado, como da intervenção do imperialismo, né? Dinamizando e crescendo um processo de dependência entre o centro e a periferia do capitalismo. O neoliberalismo ele entra dentro desse debate. Né? Para vocês terem uma ideia, quando o Hayek escreveu o livro O Caminho da Servidão, o Hayek, o Caminho da Servidão, o próprio título do livro é significativo. Tá? Ele partiu da premissa que as dimensões de cunho totalitárias, fazendo referência, como está aí no texto, ao nazismo, ao socialismo, né? As dimensões de intervenção estatal, fazendo crítica à social-democracia. E as organizações dos trabalhadores, especialmente os movimentos sindicais, o movimento sindical internacional, haviam levado o mundo à crise. Quer dizer, no entendimento do Hayek, esses fenômenos constituíam-se uma espécie de um caminho da servidão para a própria humanidade. Tanto que ali no livro O Caminho da Servidão tem um capítulo escrito pelo Hayek, que o Hayek aponta assim, olha, por que os melhores são governados pelos piores, né? Isso depende muito da tradução que tiver no texto, né? Até porque a versão nacional é uma versão traduzida, dependendo daquelas que vocês forem ler. E o Hayek disserta sobre isso. E ele disserta sobre isso falando assim, olha, mas o que levou ao surgimento de Hitler, o que levou ao surgimento de Stalin, entre tantos outros? Porque os piores governam os melhores, né? E aí, entendendo, ao fazer essa afirmação, entendendo propriamente dito que os sistemas totalitários, os sistemas de intervenção central do Estado, a própria pressão dos movimentos sociais, especialmente o movimento sindical, construía elementos, tá, para que você tivesse uma espécie de uma estrutura política e burocrática que levasse lideranças desse tipo ao poder. É lógico, esse livro, quando ele foi publicado, porque especialmente quando se termina a Segunda Grande Guerra Mundial, quando esse livro ele foi publicado, ele foi alvo de sátira no universo acadêmico da economia, que é a área que provém o Hayek. Porém, no início dos anos 70, o mesmo livro que foi ridicularizado na década de 40 ganha o Prêmio Nobel de Economia, em um cenário propriamente dito muito distinto do que foi o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Quer dizer, o cenário do final da Segunda Grande Guerra Mundial, impulsionado pela necessidade de reconstrução da Europa, especialmente com o Plano Marshall, a construção de organismos internacionais para esse fim, né? Impactou na elevação da centralidade do Estado, né? Impactou no crescimento de políticas de inspiração keynesiana, vamos pôr assim, que permitisse não só reconstruir a Europa e os países devastados pela guerra, como também criar um movimento de circulação em âmbito internacional que favoreceu de uma forma radical os países que venceram a guerra, os países que eram preponderantes no bloco dos aliados, vamos pôr dessa maneira. Né? Só que, né, quando a gente estabelece essa dimensão, você fala assim, olha, mas a gente pensa,
Mas o que aconteceu da segunda metade dos anos 40 até os anos 70? Quer dizer, o que levou, propriamente dito, uma teoria que foi rechaçada no mundo econômico vir a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, como eu disse a vocês, tá? E ao ganhar o Prêmio Nobel de Economia, de uma certa forma dando uma diretriz, né, do caminho econômico que poderia se seguir no planeta, né? Essas reflexões são fundamentais, a meu ver, porque elas acabam por apontar a dinâmica, sendo a educação um processo, na minha interpretação, que ele só é compreendido a partir do entendimento de sua dinâmica com a própria sociedade, vamos pôr dessa maneira, dos processos de formação humana, educacionais, raciocinados em sua forma ampla, que estavam postos nesse sentido, né? O que se observa, né, é que o cenário de construção de crescimento econômico, que o Hobsbawm denominou ali como anos dourados do capitalismo, no livro, se não me falha a memória, que é a Era dos Extremos, né, ele foi substituído gradativamente por um processo de crise estrutural que foi se instaurando de forma processual, né? E ao se instaurar de forma processual, vamos dizer assim, de uma certa forma, reduzindo os limites dos processos de crescimento econômico que estava posto, né? E quando a gente analisa isso, a retomada da dimensão da própria história política dos Estados Unidos, ela é essencial, né? Os Estados Unidos, especialmente nos anos 60, gradativamente mergulha em um processo de crise generalizada, né? E entre os desdobramentos, né, que se pode apontar, estão os gastos que ocorreram por ocasião da Guerra do Vietnã e a perda de popularidade dos governos então instaurados, né? Por quê? Porque mesmo com o processo de crescimento, mesmo com o processo dos anos dourados, o modo de produção capitalista, seja de forma mais aguda ou não, carregou no seu interior, ele carrega no seu interior a desigualdade. E isso implicou no quê? Que os anos 60 foram anos extremamente conturbados nos Estados Unidos, porque se quebrou em seu interior uma aliança. E uma aliança que foi pensada na perspectiva de se construir uma espécie de um pacto social, tá? Que apontasse para o segmento, para o prosseguimento e prosperidade econômica. O que foi esse pacto, né? Os trabalhadores, especialmente as empresas, se comprometeriam a contratar uma força de trabalho predominantemente branca, os sindicatos se comprometeriam a reduzir ou mesmo não fazer as greves, e o Estado procuraria, dentro dos seus limites, abre e fecha-se, contratar uma força de trabalho, seja de trabalhadores imigrantes, negros, e a própria luta das mulheres pela entrada no mercado de trabalho. Quando esse processo ele não se deu, os movimentos de rua eles cresceram, e a popularidade governamental ela cresceu com isso. Tá? A popularidade governamental despencou com isso. Tá? E despencou por quê? Porque os movimentos sociais eles acabam por expressar, propriamente dito, aqueles que até então eram invisíveis, abre e fecha-se aspas. Quando você tem grupos, e no caso dos anos 60, o movimento negro, o movimento hippie contra a guerra do Vietnã pela paz, contra o fetichismo da mercadoria, né?
o movimento feminista, denunciando as condições precárias de trabalho das mulheres, não só de acesso a postos de trabalho, como diferentes remunerações para a mesma função, traduzindo um processo que se põe em âmbito não só dos Estados Unidos, mas internacional, de mulheres e homens desenvolvendo as mesmas tarefas, mas com salários extremamente inferiores, vamos falar dessa maneira. E isso trouxe à tona, e o risco do governo estadunidense até então de não serem reeleitos foi muito forte, né? E os Estados Unidos adotam um processo de elevação de gastos como forma de conter a sua impopularidade, vamos pôr dessa maneira, né? E isso fragiliza os Estados Unidos. E fragiliza, quando a gente analisa ali os gráficos, né, do produto interno bruto, a gente observa que literalmente despencou, né, a ponto que o governo Nixon, quando foi eleito, ele pega os Estados Unidos praticamente quebrado, né, e uma quebra, e um processo de quebra, vamos pôr assim, nível que impactou toda a economia em âmbito internacional, especialmente o bloco vinculado ao capitalismo, vamos pôr assim, né? No cenário, raciocinando no cenário da Guerra Fria, né? Soma-se a isso a dimensão das grandes crises do petróleo que ocorreram tanto nos anos 70 como no início dos anos 80. Na realidade, os desdobramentos dela foram fruto dos embates que se deram ainda nos anos 60 sobre o Estado de Israel e a participação dos Estados Unidos, né? Que foram entendidos por países no Oriente Médio. Veja bem, eu estou colocando isso para vocês de uma forma bem simplificada. Como disse a vocês, é um tema que daria para ministrar um curso todo sobre essa questão, né? Mas que ocorreu uma resistência dos países do Oriente Médio à aliança que se tinha entre os Estados Unidos e Israel, né? E esse desdobramento impactou em uma ação mais efetiva da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, na elevação do preço do barril de petróleo, que chegou a dobrar, né? Esse movimento, propriamente dito, impactou em uma quebradeira que se deu em empresas automobilísticas estadunidenses, tá? Foi um processo que ocorreu que você teve Detroit ali que virou uma cidade fantasma, né? Por quê? Porque você tinha não só a dependência do petróleo do Oriente Médio como matéria energética fundamental para fazer as indústrias funcionarem, como você tinha também ali a própria produção de automóveis que tinha uma relação de consumo extremamente elevada, né? Se vocês pegarem ali os filmes que mostrem sobre isso, sobre a década de 70, vocês vão ver os carros de 8 cilindros, os V8, né? Se vocês conversarem com seus pais ou com seus avós, com certeza eles vão te falar sobre isso. Que eram carros que faziam ali 2 quilômetros com 1 litro de gasolina, né? Que foram pensados em um período do petróleo em abundância. Ora, nós, inclusive na aula presencial, vamos assim, detalhar um pouco mais isso para vocês, né? Mas se instaura uma crise em âmbito internacional. E uma crise que se deu, que afetou a própria circulação do capital também em âmbito internacional, né?
aquela dimensão que o Marx propôs lá no livro terceiro, que eu acho que, se não me engano, na aula de geografia, mostrei um pouco para os meninos, é o processo do círculo vicioso do capital, ao qual a produção caiu e você teve dinheiro nos bancos represados porque as empresas estavam falidas. Que um processo de reestruturação, ele não se dá da noite para o dia, ele é um processo que se constrói ali devagar, né? E o que isso significou? Uma severa crise econômica com severos impactos internacionais se desenvolveu no planeta. A primeira alternativa foi tentar se emprestar dinheiro, esse dinheiro que estava represado nos bancos e que as empresas do centro, vinculadas ao centro do capitalismo, vamos dizer assim, tinham dificuldades, porque estavam ainda em processo de reestruturar sua produção. Esse dinheiro foi emprestado para alguns países da periferia, inclusive o Brasil. Né? Quando você pega ali os anos dourados, os anos de ouro, inclusive que o próprio governo militar apontou isso, né? Que você teve, sim, ao mesmo tempo que você tinha a instauração dos atos institucionais e repressão aos militantes com torturas, enfim, uma discussão que vocês conhecem, né? Você tinha esse dinheiro represado chegando ao país, que foi o que potencializou o avanço propriamente dito e os índices econômicos que foram apontados, crescimento de mais de 10% no início dos anos 70 no Brasil. Foi esse dinheiro que veio. Quer dizer, era nesse sentido que o Delfim Neto não podia falar assim, vamos fazer o bolo crescer que depois a gente divide. Né? E o que acontece? Porém, né? Esse movimento ele tinha também uma durabilidade. Tá? Por quê? Porque para a gente entender o modo de produção, nós temos que entendê-lo também de forma internacional. Tá? E essa dimensão internacional acabou por sufocar, inclusive, empresas multinacionais que produziam seus automóveis no Brasil, que não tinham mercado consumidor na Europa e nos Estados Unidos em função da crise. Ora, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que, a partir desse desdobramento, toda a crise, eu não gosto de colocar conceito geral, mas a crise ela é uma construção humana. Tá? Não tem como eu pensar uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, ou a dinâmica entre elas, sem a humanidade, porque ela é uma construção humana. As saídas para as crises também são construções de cunho humano. O que eu quero dizer com isso? Ora, se instaurou lá com a queda do sistema de Bretton Woods, com a crise do Fordismo, sistema de Bretton Woods que até então era sustentado pelos Estados Unidos com a paridade do dólar, né? Do qual deles se criou o Fundo Monetário Internacional, se criou o Banco Mundial, enfim, né? A saída que se deu foi um processo de se reestruturar o capital em âmbito internacional. E aí entra uma questão que ela propriamente dito, fundamental para a gente compreender. Qual foi a saída? Se reestruturar o capital, se reestruturar a produção, se reestruturar a circulação em uma totalidade. De que maneira? Usando basicamente 3 estratégias. A primeira delas, se reestruturar a lógica de produzir. De que forma? Se internacionalizando o toyotismo.
O toyotismo ele foi pensado em nível de Japão, a partir de uma longa greve que se deu dos trabalhadores da Toyota, em um contexto pós-Hiroshima e Nagasaki, que eram as grandes cidades industriais no Japão. Na aula presencial eu falarei um pouco mais sobre isso a vocês. E que, de certa forma, utilizou-se novas estratégias para se produzir, que tentasse responder a algumas questões de cunho específico ao Japão. Olha, boa parte da força de trabalho japonesa morreram na guerra, seja lutando pelo exército, ou seja, pela própria destruição de Hiroshima e Nagasaki, vamos pôr dessa maneira. A relação que se tinha do trabalho entre homens e mulheres na sociedade japonesa, que é muito difícil de ser compreendida em um entendimento de cunho ocidental. A dificuldade que o Japão tinha em mover as suas indústrias com pouco acesso a matérias-primas. A construção de um processo propriamente dito, e no caso do Japão, movidas pelo nacionalismo, assentados ali pela cultura do samurai, que é próprio, presente na cultura japonesa, que impactava na honra pela reconstrução do Japão. Então, esses fundamentos das tecnologias de produção japonesa, denominadas em toyotismo, dependendo do que vocês forem ler, vocês vão encontrar também como onismo, Ono, que foi o engenheiro da Toyota que construiu, foi um dos grandes elaboradores com sua equipe desse projeto. Eu cheguei a debater com os alunos no curso de pedagogia aqui em Uberlândia, né? E a gente, para entender, a gente leu o próprio livro do Ono em sala para que os alunos entendessem os impactos do toyotismo e tivessem elementos para se debater a educação. Então, esse foi um elemento. O segundo elemento posto em âmbito político, em âmbito também de desdobramentos de sociabilidade, foi o neoliberalismo. O neoliberalismo pensado como uma nova estratégia que iria além do próprio imperialismo. Porque o neoliberalismo ele traria no seu bojo a construção de um conjunto de ideologias, tal qual a gente debateu na semana passada. E não só ideologias, mas que apontaria drasticamente uma redefinição da própria centralidade do Estado no caminhar das economias. Né? Nesse sentido, quando a gente analisa a dinâmica do nacional e do internacional, a gente observa o seguinte, né? Que com o advento do final da Segunda Grande Guerra Mundial, com o processo de crescimento das multinacionais, com o processo de instauração de empresas de cunho, de empresas estatais, né? O crescimento de um espaço estatal, né? Público, vamos pôr dessa maneira, isso passa a ser duramente atingido. Por quê? Porque a alternativa que foi pensada para se superar a crise, ela tomou uma dimensão que foi além da própria geopolítica. Ela foi pensada em uma dinâmica propriamente dita, e essa é uma questão que se põe ao próprio neoliberalismo, né? Ao qual o Estado, não é que o Estado propriamente dito deixaria de existir, né? Os próprios setores conservadores, especialmente no Brasil,
colocaram isso, olha, vamos reduzir o tamanho do Estado para que ele possa investir apenas em saúde e educação. Essa foi uma discussão dos anos 90, tá? Mas não, a questão que se punha era o seguinte, o Estado, ele agiria criando e instaurando, construindo ideologias que potencializasse, vamos falar desse termo, a elaboração de políticas públicas que garantissem o controle de um capital transnacional, que daqui a pouco eu falo brevemente para vocês sobre isso, garantisse um movimento de circulação do capital entre o centro e a periferia. Né? É uma lógica que está lá no livro terceiro, que o Marx explorou isso de uma forma brilhante no livro terceiro, mostrando os movimentos de como que era composto o dinheiro, né, nos bancos centrais, especialmente analisando lá os livros azuis de contabilidade inglesa, ele percebeu que a composição do dinheiro que você tinha nos bancos centrais, especialmente da Inglaterra, que era o país que ele estudava, você tinha uma parte privada e uma parte estatal. Então, a dimensão que se punha era a qual? Era a seguinte, assim, olha, se privatizar empresas estatais, reduzindo o número de concorrentes no mercado, criando grandes oligopólios, ou favorecendo a instauração de grandes oligopólios internacionais, o qual a atuação dessas mesmas empresas na periferia, no capitalismo, garantiria um movimento de circulação do capital em âmbito internacional, provendo a estabilidade no centro. Foi por isso que quando você pega no Brasil, né, se assistiu e se assiste um processo de tentativa constante de desmonte das empresas estatais, tá? Especialmente de grandes empresas, como é a Petrobras, como foi a Telebrás, tá? A Vale do Rio Doce, entre outros. Porque a ideia, propriamente dito, é que essas empresas passassem para o controle de segmentos financeiros postos no centro do capitalismo. E ao passar para o controle, o que acontece? O centro do capitalismo ele teria como condição estabelecer as próprias formas de acesso às matérias-primas que elas poderiam gerar. Não significa que a pessoa fala assim, olha, mas vamos vender a Petrobras, que vão investir, vão fazer refinarias para todos os lados. Eu me lembro na década de 90, quando se discutia lá a quebra do monopólio estatal do petróleo, né? Quando se punha essa questão, eu me lembro de uma vez em um debate, né? Porque você tinha engenheiros da Petrobras que torciam pela privatização da Petrobras no período, que torciam pela quebra do monopólio, por falar assim, olha, mas vão surgir dezenas de empresas de petróleo em âmbito internacional no Brasil e a gente vai ter como trabalhar nelas. E na época eu me falava assim, olha, mas não é bem assim. Né? O controle de acesso a matérias-primas, a fontes energéticas, ele se desenha em uma espécie em um processo de cunho geopolítico, o qual se garanta o controle dessas mesmas jazidas, não só no presente, como no futuro. Não significa necessariamente que elas vão ser exploradas. Né? É um exemplo, aqui eu estou falando de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Né? Eu participei uma vez de um curso para lideranças políticas, enfim, aqui do Triângulo, e eu disse, quando me disseram, olha, mas aqui em Coromandel é uma cidade próxima aqui de Uberlândia, né? Deve estar o quê? Uns 70, 80 quilômetros, por aí, um pouco mais, um pouco menos, né?
Olha, mas você tem segmentos estrangeiros, especialmente chineses, que estão comprando as minas de diamantes aqui em Coromandel. Isso pode gerar postos de trabalho. E eu fiquei pensando quando me disseram, falei, puxa, eu falo ou não falo? Quando perguntaram a minha opinião, como estava ministrando o curso, falei, olha, eu espero estar enganado, né? Mas talvez eles comprem muitos desses garimpos aí que apontam comprovação científica para que tenha a possibilidade de ter diamantes, simplesmente os fechem para explorar o futuro, né? No futuro, né? Ninguém, caso se descubra diamantes em larga escala, ninguém vai querer inundar o mercado de diamantes porque você desvaloriza o próprio preço do diamante. Então, o que eu falo para vocês é que ocorreu um processo de redefinição da própria dinâmica, tá? Que se acentuou, propriamente dito, por um terceiro pressuposto, que foi o movimento da transnacionalização do capital. É de países, propriamente dito, de grupos financeiros associados a diferentes países, vamos pôr dessa maneira, que passaram a promover incorporação de empresas, controle de empresas, né? Se utilizando do poderio militar de nações do centro do capitalismo para promover seus interesses. Né? Então, a ideia, propriamente dito, foi um desmonte da questão estatal, que é uma luta que está posta até hoje. Né? Ela não é simplesmente uma estratégia do que é mais fácil, do que é mais rápido, não. Você tem uma estratégia em âmbito internacional posta nisso. Ora, partindo para uma segunda parte do discurso, mas o que a educação tem a ver com isso? Né? Como eu disse para vocês no começo do vídeo, né? Que a educação a gente a compreende a partir de um movimento dialético à totalidade do seu tempo e as forças que estão em disputa. Né? Então, quando o autor ele aponta o movimento da crise internacional, o movimento e consequentemente o movimento da crise educacional, seus atores, os responsáveis, ele se remete a uma discussão que ganhou muito peso, logicamente sentido em diferentes países a partir da sua própria dinâmica histórica, no processo de reestruturação produtiva em âmbito internacional, que foi o seguinte: tentar o papel da educação para tentar se responder a um amplo processo de reestruturação impactado na dinâmica do toyotismo, do neoliberalismo e da transnacionalização do capital, da construção daquilo que a gente denomina como tal do homem econômico. Vocês vão encontrar ali muito esse debate, a discussão do homem econômico. Você teve uma discussão aí nos anos 90 sobre a questão do IUP, né? Ou, dependendo da construção de cunho teórico, do jeito neoliberal de viver e trabalhar, que impactou em um processo que também de disputa, porque se a disputa existe na sociedade, ela também estava presente dentro da educação, porque a educação faz parte dela, de tentar responder a seguinte questão: como é que a educação poderia contribuir para a construção do jeito neoliberal de viver e trabalhar ou do homem econômico? Essa é a questão que se põe e que permeia
as perguntas que são feitas no texto que vocês vão ler. Porque, como disse a vocês, né, o processo de reestruturação, tal qual a gente viu lá no texto do Michael Apple, ele impactou por ter uma essência extremamente recessiva. Ele impactou em um debate, vamos pôr dessa maneira, que tentasse, que visava problematizar a seguinte questão. Olha, o que gera o desemprego? Quais são as causas do desemprego? Como o desemprego se manifesta com o advento de novas tecnologias? Vamos pôr assim. Olha, a maquinaria por si só expulsa as pessoas do mercado de trabalho. E como que se dá a dinâmica do próprio mercado de trabalho? O que o projeto, ou os defensores do projeto neoliberal argumentaram nesse sentido? Primeiro, né, no seu entendimento, a educação, ela é a grande responsável pelo desemprego que se tem na sociedade. Que é uma discussão assim que ela está guardada as proporções sua base científica me parece que é muito similar ao do terraplanismo, brincadeiras à parte aqui, até para a gente descontrair um pouco, né? Mas a questão que se punha, ela era a seguinte, assim, olha, a sociedade não tem problema nenhum. Isso nas discussões de Hayek, nas discussões de Friedman, né? Nos embates da construção do projeto neoliberal, né? Que teve uma fase embrionária no Chile, com o projeto Chile, um projeto que se chamou Chicago Boys, um projeto que se levou economistas chilenos para fazer o curso de economia na Universidade de Chicago. Alguns desses economistas voltaram ao Chile, criaram um curso de economia no Chile, na Universidade Católica do Chile. E foi esse conjunto de economias, quando o Pinochet ascende ao poder via golpe no Allende, que construíram o projeto econômico neoliberal do Chile, que foi denominado como o tijolo, traduzindo para o português, e que posteriormente ele foi implantado. O Chile foi uma espécie de um balão de ensaio, o qual foi se implantado posteriormente no governo Thatcher. Em aula vocês me lembram que eu aprofundo isso, mas toda essa dimensão impactava no quê? Olha, o neoliberalismo, vamos pôr assim, ele carregava junto consigo um alto teor recessivo. É uma potencialidade, tal qual vocês viram lá exemplificado lá no texto do Michael Apple. Foi por isso que eu disse a vocês, assim, olha, aquilo é um exemplo, você tem vários. É de se expulsar as pessoas do mercado de trabalho. Agora, uma coisa é eu entender o desemprego enquanto um fenômeno estrutural. E o desemprego enquanto fenômeno estrutural, eu o remeto às formas de circulação do capital. Seja ele o capital constante, o capital variável, falaremos sobre isso na sala de aula também, que criam as condições para o desemprego. Condição diferente, e é nesse ponto que se remete o projeto neoliberal, é entender o desemprego enquanto um processo de cunho conjuntural.
Por que isso? Porque no entendimento do projeto neoliberal, até por ele ter suas bases no que se convencionou chamar, vamos assim, de darwinismo social, e a retomada de uma individualidade como um átomo separado de todos os átomos que se tem na sociedade, no universo, vamos por assim, o conceito de individualidade neoliberal ele tem essas características. Então, entende-se não um movimento estrutural que gera o desemprego, pelo contrário, entende-se a partir desses pressupostos de você ter uma incapacidade humana para atingir o emprego. Né? E observa que quando essa discussão ela se remete, né? Quando o Pablo Gentili escreveu esse texto, até a discussão da uberização que viria depois, ela ainda ela não estava posta, tá? Mas entendia-se propriamente dito o quê, tá? Que o desemprego ele era voltado pela incapacidade do sujeito em atingir um posto de trabalho. Logo, a culpa não estava nas dimensões estruturais, mas sim no indivíduo, no sujeito. Né? Que na realidade remetia-se a O Mesaros fez brilhantes discussões sobre essa questão que eu estou assim, propondo, o Gaudêncio Frigoto, entre tantos outros colegas aqui que fica até chato a gente esquecer de citar alguns, né? Mas essa é uma discussão que você tem acúmulo de reflexões sobre isso já há alguns anos, né? Mas ali se deu um processo de falar assim, olha, era necessário se construir uma outra lógica de sociabilidade, que redefinisse o próprio conceito de crítico. Olha só que interessante, né? Porque quando a gente, especialmente nas ciências humanas, quando se discute o conceito de crítico, você fala assim, olha, eu vou formar um aluno crítico. O que você quer? Isso não quer dizer que você está formando uma pessoa que está de mal com o mundo, como o pensamento conservador coloca. Nada disso, não. É uma grande bobagem. Né? Você está formando alunos que tenham capacidade de fazer a leitura do mundo e tirar suas próprias conclusões dela. É lógico que o conceito de crítico ele carrega no seu bojo, não dá para negar essa questão, a potencialidade dos seres humanos construírem coletivamente uma consciência que aponte também a possibilidades concretas de emancipação social, é inegável. Porém, e isso às vezes muitos dos professores confundem essa questão, quando vai ler lá relatórios do Banco Mundial, enfim, porque o conceito de crítico também aparece. Só que o conceito de crítico que está posto nessa concepção é um conceito de crítico totalmente diferente ao que foi posto nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que é o que? A educação como ferramenta de formar aqueles que vão vender a sua força de trabalho, isso logicamente raciocinando para quem tem um emprego formal, dando sugestões produtivas à continuidade da produção. A herança do conceito de crítico que é utilizado é uma herança que vem da produção toyotista. Foi por isso que eu afirmei um pouco antes do toyotismo como estratégia de produção, estratégia produtiva utilizada para tentar superar a crise dos anos 70, 80. Né? Porque a ideia, propriamente dito, era você ter a educação que formasse indivíduos. A educação voltada em pressupostos, vamos pôr dessa maneira,
para aquilo que se denominou como o conceito de empregabilidade. É o conceito do estar empregável, vamos colocar nesses termos. Pessoas que estariam aptas a vender ou participar da sua força de trabalho, na venda da sua força de oferecer a sua força de trabalho não mais por 8 horas por dia, mas sim por 24 horas por dia. Que pensasse continuamente formas produtivas. Tanto é que quantos daqueles que vendem sua força de trabalho que participaram ou ajudaram na construção de estratégias que levaram ao desemprego de outros trabalhadores, como e por que não, em alguns casos, muitos, a própria estratégia que criou acabou custando seu próprio emprego. Né? É duro, e não falo isso com nenhum prazer, não, sabe, gente? Muito pelo contrário, né? Mas o que eu quero dizer é que esse processo criou um movimento, a tentativa de se potencializar a educação, enquanto processo de construção de alienação profunda. Tá? Ao qual a educação, dentro desse sentido, ela passa a ser pensada enquanto um processo para formar uma força de trabalho dócil às formas reprodutivas do capital. Que se acentuam, se a gente trazer essa discussão para a atualidade, com os processos que se vê hoje de uberização, né? Dos meninos que arriscam a vida no trânsito, aí, entregando alimentos e outras coisas no cenário da pandemia. Tá? A premissa que se tinha era construir uma educação voltada na elaboração de um conceito de individualidade extrema manifesta no princípio da empregabilidade. Ora, quando a educação resiste a isso, ou parcela dela, e é por isso que o autor coloca lá a questão do texto, olha, mas quem são os responsáveis pela crise? Tá? A crise que é entendida, ela é entendida pela incapacidade que se põe da educação em construir esse processo do jeito neoliberal de viver e trabalhar. Por quê? Porque a educação resistiu e resiste. E nesse sentido, ela passou a ser entendida como uma espécie de uma doença social. Esse é o sentido que vocês veem quando se aponta a própria universidade, ou o que você olha, aqui não é um espaço de balbúrdia, aqui é um espaço que as pessoas não fazem nada, porque tenta se desqualificar, porque o que se entende como processo perfeito, abre e fecha-se aspas, é a formação de uma força de trabalho dócil, o qual as saídas para a educação elas seriam pensadas a partir dos princípios de um movimento transnacional do capital, da visão empresarial do capital. E isso é algo muito sério, né? Porque se remete a uma questão maior do próprio sentido da ciência e da tecnologia, né? Que, a meu ver, é um dos grandes desafios que se tem na própria humanidade. A educação tem problemas? É lógico que tem. É um processo humano. O que não tem problema quando funciona muito bem é a máquina, porque a máquina não tem contradição. Né? Ora, tá? Mas a dinâmica que se põe nesse sentido é um processo de entender, porque quando eu remeto a educação aos princípios do fetichismo, vamos falar dessa maneira,
aos limites reprodutivos do capital, limites reprodutivos que, de uma certa forma, redefinem o conceito de útil e o conceito de troca. Me lembrem para falar isso na nossa atividade síncrona, lá como se põe, né? A troca, propriamente dita, ela se transforma, ela toma dentro dessa concepção algo como similar à utilidade. E aí, a alternativa que é pensada, ela passa a ser pensada a partir dos interesses do capital, né? Que trazem, ou de homens de negócios, como é posto lá no texto, né, no processo de construção de hegemonias, né? E que, na realidade, aqueles que resistem por raciocinar a educação de uma forma distinta, que a universidade em si, ela, penso eu, ela tem que ter um espaço para se debater as diferentes concepções, né? Tenta de se excluir a fórceps. Formas de se entender e perceber o mundo que são diferentes, que não se alinham aos interesses dos homens de negócios, né? É por isso que se aponta uma dimensão de se tentar transferir o tempo da produção para o tempo da educação, como se o tempo da produção fosse igual ao tempo da educação, e ele não é. Tá? A gente conversou sobre isso em sala de aula. O tempo da educação ele é diferente do tempo da produção. Mas o que está posto é um processo que se desdobra até quando você analisa aí políticas de investimento, seja na pós-graduação, o que vai investir, o que não vai, né? Quais são as áreas que são primordiais e quais são as áreas que não são, o que se entende por um conceito de eficiência e um conceito de ineficiência, vamos falar assim, é algo que está posto. É por isso que entendo que esse texto dá fundamentos para nós entendermos a realidade, né? Porque ele entendeu o que está acontecendo à nossa volta. Tá bom, pessoal? Nós nos encontramos no encontro síncrono, né, na atividade síncrona, e aí a gente aprofunda junto com o texto questões que eu abordei aqui. Um abraço a todos, bom final de semana.